Muito bom dia! Que nós aqui no Norte falamos alto, não sei se sabiam. E também temos outros detalhes, mas esses detalhes ficam para a hora do jantar. Bom, é um prazer recebê-los novamente no segundo dia da 15ª COFOA. Estou certa que concordam comigo de que ontem tivemos um dia verdadeiramente brilhante, debatendo vastas questões em torno da ciência aberta, trazendo valor e inovação no discurso. Para darmos início ao primeiro dia de hoje, teremos a sessão Pecha-Cuxi 2, moderada pela Célia Barbalho. Faça o favor. Esta sessão promete ser dinâmica, cheia de perspectivas inovadoras sobre os desafios e oportunidades na área da ciência aberta. Bom dia a todos. Antes de a gente começar a sessão, eu queria agradecer o convite de moderar a mesa e parabenizar toda a equipe que organizou a COFOA, né? Quem esteve já à frente de uma COFOA, como nós tivemos em Manaus, nós sabemos que esse é um trabalho bem laboroso, né? Mas que aqui a gente vê com rico cuidado para fazer com que a gente se sinta muito bem. E a gente se sente muito bem acolhido. Muito obrigada. Então, nós vamos passar para a nossa primeira sessão. Lembrando aos autores que eles têm 7 minutos para fazer a sua fala, para que a gente possa ter um momento de debate ao final. Eu vou chamar pelos títulos, eu peço que subam para que a gente possa começar as apresentações, ok? Então, o primeiro trabalho, o cenário das revistas científicas das Universidades Federais da Região Sul do Brasil e a adoção de modelos de negócios para a publicação de artigos. O segundo trabalho, a avaliação dos elementos de acessibilidade dos portais agregadores dos países lusófonos. Terceiro trabalho, a ciência aberta e a inteligência artificial, desafios éticos e transparência em modelos generativos. O quarto trabalho, retratação de artigos em revistas de acesso aberto, estudo exploratório a partir das bases da Open Alex e Retraction Watch. O outro trabalho, citações em periódicos de acesso aberto, um estudo das tendências e variações por áreas de atuação. O próximo trabalho, taxas de processamento em artigos brasileiros. Teremos também o trabalho Catálogo 2.0 do Latindex Portugal e os critérios da ciência aberta. O nosso penúltimo trabalho denomina Rede Latino-Americana de Editores Científicos de Educação, Internacionalização, Indexação e Aderência à Ciência Aberta. E o nosso último trabalho, o Minho Editoria e a avaliação das revistas alojadas. Acho que estão todos presentes, né? Eu agradeço. Então, a gente vai chamar o primeiro trabalho, o cenário das revistas científicas das Universidades Federais da Região Sul do Brasil e a adoção dos modelos. Eu peço ao autor que se apresente, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Nilson Júnior. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR, no Brasil. E, junto com os meus colegas, a Carla, que é do IBICT, e o meu orientador, o Milton Chitaco, apresento o trabalho que é um trabalho em fase inicial, cuja a temática aborda o cenário das revistas científicas das universidades federais no Brasil, no sul do Brasil, e a relação de APCs, né, de modelos de negócio. Então, com licença. Aqui, o meu roteiro de apresentação ele vai abordar questões relacionadas à introdução, problema, objetivos, métodos, resultados e considerações finais. Eu inicio, então, a minha apresentação trazendo os conceitos que nortearam a nossa pesquisa, que são os conceitos de acesso aberto e de ciência aberta. E, para ilustrar, eu trago o grande guarda-chuva com conceitos da ciência aberta, está inserido nesse contexto, né? Com relação ao movimento de acesso aberto, a gente percebe os impactos que o movimento traz, sobretudo,
nas publicações científicas, nas questões relacionadas à transparência, à disseminação sem barreira dos resultados e também nos processos editoriais. O nosso problema de pesquisa, ele trata sobre as questões relacionadas a processos editoriais ligados às revistas científicas, sobretudo as relacionadas com revisão de texto, diagramação, tradução, marcação XML, enfim, são gastos que ocorrem, né? E essas revistas hospedadas nas universidades, nos portais das universidades públicas, elas podem apresentar questões relacionadas à sustentabilidade. Nesse sentido, a gente buscou responder duas questões: como se dá a sustentabilidade das revistas científicas em universidades federais da região sul e quais os modelos de negócio são adotados pelas revistas, seja o modelo diamante ou o modelo de APCs. Com relação ao nosso objetivo, foi apresentar um cenário dos portais das revistas nas universidades federais da região sul e a identificação da adoção ou não de taxas, né? Taxas ou os APCs. Com relação à metodologia, a pesquisa ela é uma abordagem mista, quali-quantitativa, de caráter exploratório, descritiva e bibliográfica. E a base utilizada para compor o referencial teórico foi a BRAPSE, que é a base referencial em ciência da informação, e onde a gente utilizou dois termos de pesquisa, em inglês, o Article Processing Change, e o taxas de processamento. E a gente conseguiu... essa pesquisa ela foi realizada no início do ano, em 2024, a recuperação dos documentos, foram 18 documentos recuperados, sendo selecionados 10 documentos após uma triagem, uma leitura, nos campos de títulos, resumos e palavras-chave. Com relação aos dados referentes às universidades federais, a gente utilizou o portal do Ministério da Educação no Brasil para coletar essas informações dessas universidades. E aqui eu trago a título de ilustração, então o mapinha menor é o mapa do Brasil e os 3 estados que compõem a região sul do Brasil, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E das 11 universidades identificadas, apenas uma não possui portal de revistas, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde, que fica na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com relação aos dados quantitativos, relacionados aos 10 portais que a gente identificou, então a gente soma um total de 283 revistas científicas com status de corrente, ou seja, elas mantêm a sua periodicidade em dia, e é visível que a grande maioria não utiliza a cobrança de APCs. E apenas 3 revistas utilizam essa prática, adotam essa prática, 2 na UFPR e uma na UFSC. As áreas do conhecimento dessas revistas estão relacionadas às ciências exatas e da Terra, e 2 na área das ciências da saúde. Bom, já encaminhando para considerações finais, trago 4 pontos que eu vou mencionar. Um minuto, perdão. Enfim, um modelo de cobrança de APCs é relativamente novo no cenário mundial, que o Brasil continua se adaptando a essa realidade, que a existência de diversos modelos de publicação, elas dificultam a criação de uma legislação única e abrangente. E conclui-se que assim, o corpo analisado, a grande maioria não adota a cobrança de APCs, e que também no Brasil não existe uma obrigatoriedade legal específica relacionada às políticas de APCs. O governo brasileiro também não possui um posicionamento do governo brasileiro, e que das 3 revistas que a gente identificou com a utilização de APCs, elas possuem uma boa prática de informar ao seu usuário, às pessoas que vão utilizar das revistas, qual a finalidade dos custos que estão sendo cobrados.
E também, assim como considerações finais, sugestões de pesquisa, de futuras pesquisas em outras regiões do Brasil relacionadas à temática, para compor um quadro maior, né? Enfim, eu apresento daí as minhas referências utilizadas na pesquisa. Coloco também os meus contatos e dos meus colegas e muito obrigado, me coloco à disposição. Muito obrigado. Parabéns, Nilson, pelo trabalho e pelo rigoroso cumprimento do horário. Eu gostaria de chamar, então, o seguinte trabalho, a avaliação dos elementos de acessibilidade dos portais agregadores dos países lusófonos. Bom dia a todos. Meu nome é Cássio Teixeira de Moraes. Bom, esse trabalho intitulado Avaliação dos Elementos de Acessibilidade dos Portais Agregadores, né, ele representa uma preocupação constante de inclusão social que temos no IBICT. E tanto é que esse trabalho está sempre em ênfase, né, sobre o tema sobre acessibilidade está sempre em ênfase no nosso instituto. Isso tudo para aprimorar os nossos produtos e serviços, né? Bom, aqui nós temos os demais autores, né? A Blena Santos, a Milena Lima, a Denise Andrade, a Priscila Sena e a Bianca Amaro. O trabalho ele foi dividido em duas partes, né? Essa parte do contexto que vai ser pincelada bem rapidamente, sobre acessibilidade digital, ciência aberta, portais agregadores, assim como a parte da pesquisa, né? Aqui, tratando aqui sobre a acessibilidade digital, assim, atualmente a acessibilidade é regulamentada por diversas diretrizes e legislações. Então, internacionalmente, a gente dá destaque para a WCAG, e no contexto do Brasil, a gente trouxe as leis de inclusão da pessoa com deficiência, e em Portugal, a gente procurou tratar leis sobre sites governamentais e serviços online de pesquisa. Aqui, no contexto da ciência aberta, nós temos a gente fala a respeito, né, da ciência aberta como um todo e tudo mais no trabalho. E damos destaque, né, à declaração da Unesco, que é emitida, né, ela enfatiza a disseminação do conhecimento científico em múltiplos idiomas, promovendo assim a acessibilidade para todos, né? E é um pequeno passo, né? Assim, a gente sabe que essa disseminação através só do idioma é um pequeno passo só para numa jornada de vários critérios de acessibilidade que nós temos a percorrer. Aqui falando do contexto, né, dos portais agregadores. Os portais agregadores surgem como plataformas que visam agregar e disponibilizar em um único local, né, conteúdos de acesso aberto, conteúdos científicos. Então, a gente apresenta as fontes, né, as principais fontes desses portais agregadores, que são os repositórios, as revistas científicas e as bibliotecas digitais. E no trabalho a gente foca, né, no OASIS-BR, a gente fala desse repositório, OASIS-BR, da RICAP e da La Referência. Aqui nós temos os objetivos do trabalho. Bom, assim, a grande questão, né, a se saber, né, dos portais agregadores se estão ou não em conformidade com as diretrizes, né, internacionais de acessibilidade, né, digital. E se de fato promove o acesso à informação. Então, a partir disso, né, a gente procurou avaliar, né, e comparar a acessibilidade dos portais agregadores, identificar portais voltados para a disseminação de produtos científicos em acesso aberto dos países lusófonos. O terceiro ponto foi identificar níveis e avanços, né, nessas barreiras importantes, elas foram superadas. Agora, na parte da metodologia, né, a pesquisa é uma pesquisa exploratória e descritiva, e nós fizemos um diagnóstico, né, através do Axis Monitor, e nós diagnosticamos tanto o OASIS, a RICAP, né, o OASIS do Instituto do IBICT, da RICAP da Universidade do Ninho, e a La Referência, né, que é da Corporação Latino-Americana de Redes Avançadas, né, a Rede Claro. Ainda dando continuidade à metodologia, foram avaliados por meio do avaliador Axis Monitor, né, como eu mencionei, e foram considerados 3 critérios, né? A relevância, né, para o contexto lusófono. Vale ressaltar que esse é uma
é uma ferramenta desenvolvida aqui, de Portugal, pela AMA, né, que é a Modernização Administrativa, a AMA, Agência, né, Agência para a Modernização Administrativa. O ponto 2, né, é a funcionalidade, né, que permite tanto a avaliação automática quanto a certificação dos sites. Então, esse é um critério muito importante, né? Tanto assim, o Axis Monitor, existem várias ferramentas que podem avaliar automaticamente um portal. Porém, nem todas têm esse selo, né, de aprovação, né? Então, esse é um critério muito importante. E o ponto 3, né, é a completude dos dados. Bom, as páginas avaliadas foram a página inicial, busca avançada, sobre, página do registro e resultado de busca. Por que foram escolhidas essas 5 páginas? Isso porque elas têm semelhanças em comum em cada um dos portais, né? Os portais têm várias páginas, mas a gente, para não ter um grande corpo para analisar, a gente focou nas páginas semelhantes, né? E essa avaliação foi feita em fevereiro de 2024. E aqui nós vamos para os resultados, né? Bom, na tabela 1, né, a pontuação de acessibilidade dos portais agregadores diagnosticada pelo Axis Monitor, ele apresenta aqui as 5 páginas e as médias que obtivemos no mês de fevereiro. Podem notar que as médias foram boas, destacando uma média superior a 8,6 no geral. E, em síntese, essa análise permite identificar as áreas mais vulneráveis que contribuem para a elaboração de um plano de correção ou implementação da acessibilidade nesses portais. Aqui na tabela 2, se vocês acessarem o Axis Monitor, essa vai ser uma exemplificação, uma tabulação de como é apresentado esses dados, né? Então, o Axis Monitor ele apresenta resultados aceitáveis para ver manualmente e não aceitáveis, né? E tem essa nomenclatura, esse nível de conformidade A, 2A e 3A, sendo 3A o nível mais avançado e o nível A o critério menor de avaliação. Nota-se que esses aceitáveis eles representam 303, é um número bem proporcional, né, às médias que obtivemos na ocasião. Essa tabela, né, ela resume a acessibilidade dos portais, destacando, né, tanto o nível mínimo e o nível máximo, né, desses critérios de avaliações. No quadro 2, nós temos aqui os erros, né, o quadro 1, né, nós temos os erros diagnosticados. São 7, né, os erros mais comuns, né, apresentados no diagnósticos. E, com base nesse quadro, né, verifica-se que os principais problemas diagnosticados nos portais estão relacionados à estrutura do código e à sua semântica, resultando em atribuições incorretas dos atributos e elementos. Aqui é o contrário, né, são os acertos, né, diagnosticados nos portais agregadores de conformidade com o nível A. Então, a gente tem aqui na coluna, assim, série de atributos que foram positivos, né? Atributos áreas, imagens de páginas, de textos alternativos. Ou seja, se no portal nós temos uma imagem, se associada a essa imagem uma descrição, e com isso, né, com essa descrição, a gente consegue proporcionar essa maior acessibilidade, né? Bom, partindo aqui para as considerações finais, é observado nas análises que os 3 portais agregadores selecionados obtiveram um desempenho médio satisfatório, né, acima de 8,6, em uma escala de 10 pontos, indicando, em geral, métricas positivas de acessibilidade de acordo com o avaliador Axis Monitor. Assim, vale destacar que essa é uma avaliação... Se adianta para finalizar. Sim. Que essa avaliação ela é momentânea, né? O portal ele tem que passar por constantes avaliações, porque todo portal ele acrescenta conteúdo e etc. Então, essa pontuação que nós obtivemos em fevereiro, ela pode não ser a mesma agora, né? Então, é um cenário local. E os portais agregadores são iniciativas que coletam informações em diferentes bases de dados e disponibilizam as informações, ampliando seu alcance. Consequentemente, enriquecem a produção e a inovação da ciência aberta. Em contrapartida, esse alcance só pode ser concretizado mediante o acesso igualitário de todas as pessoas. Bom, nós temos as referências e aqui o meu agradecimento pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Interessante trabalho.
Nós vamos chamar agora o Moisés, porque ele é o único autor, né? Ciência Aberta, Inteligência Artificial, Desafio Éticos e Transparência de Modelos de Gerativa. Tá bem. Então, muito bom dia a todas e todos. Meu nome é Moisés Hockenbach, sou professor da Universidade de Coimbra do curso de Ciência da Informação. E esse cartoon, ou banda desenhada, é uma provocação à área da inteligência artificial no campo da ciência aberta. Eu utilizei esse cartoon numa apresentação, numa conferência nos Estados Unidos esse ano, que era sobre arquivos e a inteligência artificial, utilizando os arquivos como fontes primárias da investigação. Mas ontem, ouvindo algumas falas aqui, eu atualizei essa imagem no último minuto. Eu achei ela muito interessante, muito provocativa aqui. Então, acho que todos conseguem compreender aqui o sentido do cartoon. Mas um ciclo onde a automação da inteligência artificial ela não é criticamente pensada. Então, eu utilizo a inteligência artificial para ler ou escrever os meus papers, eu utilizo para avaliá-los, para fazer o review, e eu utilizo também para avaliar a ciência. De certa forma, nós estamos a passar por esse processo, porque é um processo emergente, e é uma área que, apesar de não ser nova, ela sofreu um impacto muito grande depois do lançamento do ChatGPT. E o que eu quero mencionar hoje são alguns pontos dessa investigação que ela tem uma característica exploratória, descritiva, e eu procurei, como nós temos 7 minutos, eu estou a controlar o tempo perfeitamente. E eu procurei fazer um mind map, colocando aqui os principais pontos sobre essas duas áreas em artigos publicados desde 2022, pensando no ano que o ChatGPT foi lançado, então essa viragem em termos dos usos da inteligência artificial no nosso dia a dia. Acho que todos cá já brincaram com a inteligência artificial ou utilizaram nos vossos projetos de investigação, como ferramentas como Consensus ou o Research Rabbit, mas eu estou aqui a falar especialmente de alguns modelos generativos, especialmente o da OpenAI, o GPT, o Claude e o Mistral, que é a versão ou digamos, a opção europeia da França, uma empresa francesa que distribui essa plataforma. Então, a investigação foi realizada tanto em termos de revisão de literatura quanto numa pesquisa documental a partir dessas 3 grandes plataformas, para verificar também como elas abrem os modelos de geração de conteúdos ou não. A parte relacionada à revisão de literatura, então, foi realizada a partir da Dimension, e nós vemos um crescente em 2022, 26 artigos, 2023, 44 artigos, e 2024, 20 artigos até abril, que foi a data da submissão desse trabalho para o Confua. Então, nós vemos um grande interesse e alguma associação à ciência aberta. Apesar de não estar, nenhum dos artigos está direcionando diretamente dentro desse grande campo, mas mencionam, de certa forma, esse uso. Então, alguns problemas que surgem aqui, por exemplo, em relação ao uso da inteligência artificial às alucinações artificiais. Então, as ferramentas produzem textos coerentes a partir de notas dispersas ou alguns prompts de comando, mas também são suscetíveis a produzir informação falsa, enganosas, incorretas, tem um potencial muito grande de produzir desinformação, e muitas revistas proíbem explicitamente o uso da inteligência artificial por não ter o controle sobre esses outputs. E depois
Aqui se debate questões éticas também sobre se uma inteligência artificial ela seria coautora de um trabalho, já que ela gera um texto, ou ela seria uma ferramenta. Então, eu tenho duas visões aqui que são a inteligência artificial como uma ferramenta ou a inteligência artificial como um agente. Então, se eu tenho ele como agência, e aí pegando também o conceito da agência dentro da sociologia, a agência humana, a agência artificial, como essa interação se dá, eu já tenho isso num outro nível. Algumas possibilidades aqui em relação ao desenvolvimento das inteligências artificiais de forma ética. Então, nós discutimos muito sobre a IA explicável, isso está nos artigos, esses conceitos estão nos artigos. Então, a complexidade dos modelos de machine learning, especialmente as redes neurais, elas dificultam prever os outputs. Então, como eu tenho muitos dados, eu tenho também muitas interações, eu não tenho como saber como se dá o processamento algoritmo dentro de uma rede neural. Por isso, é essencial adotar técnicas mais transparentes, interpretáveis e responsáveis, seguindo também o modelo da ciência aberta, que seja reprodutível, que seja rigorosa e que tenha todas as características. Outro ponto citado nos artigos foi relativo à supervisão científica, então uma supervisão humana mesmo com o uso da inteligência artificial. Então, dentro desse processo, mencionando até o modelo aqui que o cartoon ilustra, nós temos alguns artigos falam sobre a criação de etapas de verificação por especialistas humanos, quando eu estou a utilizar a inteligência artificial, alguns artigos especialmente dentro da área médica, e falam também da complexidade desse tipo de conhecimento. Então, outros desafios críticos incluem essas limitações na geração de informações complexas, barreiras à replicação e validação científica, escassa disponibilidade de dados e modelos mais específicos, porque todo modelo precisa ser treinado e precisa ser verificado, a desigualdade do acesso digital, que em alguns países nós pensamos que até poderia ser algo superado, mas o digital divide ele acaba sendo agora aplicado à inteligência artificial, então há um grande gap. E o desenvolvimento de competências e literacia em inteligência artificial. E aqui fica a pergunta, é possível conceber uma ciência aberta sem também adotar modelos de inteligência artificial aberta? Então, para a conclusão, eu vou ocupar só uns 30 segundos, porque eu sei que esse debate ele é muito instigante, mas temos o tempo cronometrado. Então, modelos de IA aberta e fechada. Um debate sobre essa IA generativa. Então, o Mistral é um modelo aberto que eu posso verificar principalmente pesos e parâmetros, que são coisas importantes, e outros como o GPT e o Claude, eles não têm essa possibilidade. Então, eu preciso debater essas questões para o uso dentro da ciência aberta e também o uso de ajuste fino e do RAG, que é um método onde eu controlo melhor as fontes utilizadas. Obrigado. Moisés, há muito a refletir. Você só levantou assim a pontinha dessa questão, não é? Passei 30 segundos. Não tem problema. Eu gostaria, então, de chamar para apresentar o trabalho Retratação de Artigos em Revistas de Acesso Aberto, Estudo Exploratório a partir das bases do OpenAlex e do Recreation Labs. Bom dia. É uma satisfação participar desse evento, no meu caso, pela primeira vez. O meu nome é Fábio Canto, eu sou bibliotecário na Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista de pesquisa no IBICT. Esse trabalho é em coautoria com os pesquisadores Denise e Felipe, aqui presente, que têm se dedicado a pesquisar más práticas, práticas predatórias, principalmente em revistas de acesso aberto, revistas científicas. Também com o pesquisador Tiago Magela, do Cefet, e também do BR Cris, no contexto do IBICT. Algumas questões introdutórias. Há uma percepção do aumento de retratação em artigos nos últimos anos. Isso seria decorrente de aumento de más práticas científicas, falhas em revisão por pares,
ou tem maior atenção ao fenômeno de retratações, principalmente em razão do trabalho do Retraction Watch, Observatório de Retratações. Então, tem feito esse monitoramento, né, das retratações e tem quantificado, né, coletado dados desse fenômeno. E daí surge uma questão, né, no contexto da ciência aberta, se há mais probabilidade de retratações de artigos em acesso aberto. Então, uma pesquisa de pesquisadores indianos, publicada na Scientometrics, indicou que em 20 anos de artigos publicados na Web of Science, indexados na Web of Science, o percentual de 0,028% para artigos de acesso aberto é um pouquinho superior, né, levemente superior ao percentual de artigos de acesso fechado, que é 0,17%. Os procedimentos que a gente adotou, então, identificar, né, da base da Retraction Watch, que está disponível desde o ano passado pela Crossref. A Crossref fez um acordo, né, com o observatório e está disponibilizando de forma aberta, né, esses dados. Então, a gente coletou pouco mais de 22 mil artigos em acesso aberto, né, com registro de retratação, e fizemos o cruzamento com os DOIs desses artigos com a OpenAlex, que também coletou esses dados e estão disponíveis, né, para acesso, mas a gente fez esse cruzamento porque a razão de retratação, né, o motivo que o artigo foi retratado, não foi coletado não está disponível pelo OpenAlex. Então, a gente utilizou as duas fontes para, né, ter mais variáveis para análise do trabalho. Então, quase todos, mais de 95%, né, dos artigos foram identificados nas duas fontes. Então, 61%, né, são artigos de revista de acesso da Via Dourada e 71%, um número bem significativo, teve registro de pagamento de APC. Então, o pessoal está gastando dinheiro à toa, está pagando APC e os artigos estão sendo retratados. Então, tem uma granularidade ali em variáveis como países, periódicos, editores e áreas. Então, tem uma pulverização, não foi muito útil quantificar. E também 14 moedas distintas, né, de pagamentos. Aqui o timeline, o ano de publicação dos artigos, a gente pode ver que tem ali a partir de 2020, né, tem uma explosão. Acreditamos que é em função desse monitoramento, então não quer dizer que tem maior, né, problemas de má prática e problemas de qualidade de artigos nesse período, mas principalmente em função dessa quantificação dos dados, né, e de uma percepção maior, né, desse fenômeno. Aqui, em relação às razões de retratação, então, são várias e muitos artigos se enquadram em mais de uma categoria. Então, tem duas categorizações recentes, 2023, que é Santos de Amorim e Zen et al. Então, eles fazem categorizam, né, as razões de retratação. Para simplificar um pouco a análise, a gente fez uma síntese. Então, em relação à origem, né, da investigação, então 32% foi pelo próprio periódico, pelo editor, né, ou editora, 25% por investigação de terceiros e leitores. É muito importante, então, esse escrutínio público, né, dos artigos, então, com uma forma, né, pós-publicação para verificação, né, de erros, má prática, fraudes e etc. O restante não foi relatado, então, qual a origem da investigação. 65%, então, aí, a grande maioria, problemas com dados e resultados. Então, realmente, a seção de resultados é a que mais tem problemas, né, e que mais gera as retratações. Obviamente, né, a seção mais importante, né, dos artigos é, eventualmente, né, a seção de resultados. Mais problemático, 20% fraude no processo de avaliação por pares. Então, a gente vê uma prática no processo do peer review de revistas, então também leva à retratação. Em casos mais graves também, 10% de fabricação de artigos. A gente sabe que existem fábricas de artigos, que envolve também plágio, né? Geração aleatória de conteúdo, provavelmente também via inteligência artificial. Então, provavelmente, esse último item vai crescer, né? Tem crescido, a gente já tem identificado casos aí de geração automática, né? Então, inclusive, com a mensagem de alô ali do ChatGPT, tem aparecido em artigos científicos. Como consideração final, eu fiz uma análise até ontem, né, como esses dados estão disponíveis no OpenAlex também. Atualização de ontem, 260 milhões de trabalhos disponíveis, 199 milhões, até está equivocado ali, são de acesso fechado, então corresponde a 76% do total,
e as retratações são 0,12%, então, dos artigos de acesso fechado. 61 milhões, aí sim, de acesso aberto, 23% do total, né, de trabalhos do OpenAlex, e as retratações 0,038%. Essa discussão, né, se esse percentual mais elevado de retratações em artigos de acesso aberto, ela é semelhante à questão da citação, né, o impacto do acesso aberto, dos artigos de acesso aberto, recebem mais citações. Então, a gente imagina, seria bem interessante investigar se é justamente por maior transparência, né, dos artigos de acesso aberto, estão disponíveis, né, para escrutínio, para análise de uma forma mais ampla, então são objetos também de uma análise mais aprofundada e isso reflete, né, no percentual de maior retratação. Mas eu indicaria um bom caminho para a pesquisa é analisar essa questão. Então, é necessário continuar monitorando, principalmente agora há acesso mais a esses dados. Também, né, como eu falei, ampliar a análise comparativa, né, das retratações abertas e fechadas. Muito importante a atualização em plataformas agregadoras, em razão de que se tem uma coleta de dados e, posteriormente, a retratação, então isso precisa ser registrado. Então, dependendo aí da periodicidade da agregação dos dados, então é necessário refazer, porque senão pode estar sendo disponibilizado artigos que já foram retratados e nas plataformas agregadoras esse dado não constar. E também um tema que tem sendo objeto de pesquisa é citações de artigos retratados. Então, tem artigos aí que são citados centenas até milhares de vezes após a retratação. Isso é uma coisa terrível, né? Então, essa questão de monitoramento das retratações é bastante relevante. Então, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Muita coisa para refletir mesmo. Nós vamos chamar, então, o próximo trabalho, citação em periódicos de acesso aberto, no estudo das tendências e variações por área de atuação. Bom, esse eu conheço, é o Tiago, quem vai apresentar. Perfeito. Bom dia a todos. A pessoa chegou atrasada, né? Então, fica adaptando. Pessoal, meu nome é Tiago, né? Eu sou do Cefet Minas e esse trabalho que eu vou apresentar é um trabalho desenvolvido pela Patrícia no seu doutorado, né? Ele é parte dos resultados que ela encontrou, onde ela fez uma análise sobre as publicações, né, em periódicos de acesso aberto que estavam contidos no Lattes. Então, o objetivo específico desse trabalho, né, foi avaliar como ocorrem as citações nas diversas áreas do conhecimento, né, considerando os artigos que estão na plataforma Lattes. E o objetivo secundário era não criar polêmica, não comparar áreas, não falar se, né, fator de impacto, citações são índices bons ou ruins. A gente só utilizou daquilo que a gente tinha de dados no momento da nossa análise. Então, como fonte de dados, a gente utilizou a base curricular da plataforma Lattes. A plataforma Lattes, né, atualmente está com 8,8 milhões de currículos cadastrados. Então, a gente usou da plataforma Lattes naquele momento para verificar os artigos que estavam em periódicos de acesso aberto. Como essa informação não está no Lattes, né, a estratégia foi utilizar do DOAJ para a gente fazer uma checagem em cada um dos artigos ali contidos, se eles estavam numa relação do DOAJ e assim categorizá-los como sendo em periódicos de acesso aberto ou não. Então, a estratégia foi pegar para cada um dos currículos, pegar cada um dos artigos que estavam em cada um desses currículos e comparar através do seu ISSN se ele estava na relação DOAJ. Dessa forma, né, a gente conseguiu, num total de aproximadamente, né, 8 milhões de artigos, identificar que 2 milhões estavam em periódicos que estavam registrados no DOAJ. A gente fez uma evolução temporal. Os últimos anos, né, é onde a diferença, né, entre abertos e os que não estavam nessa categoria é a menor diferença possível. Vocês vão ver uma queda muito abrupta nos anos finais ali na quantidade de artigo. Isso não significa que a produção científica do Brasil diminuiu, é porque as pessoas, né, elas não atualizam seus currículos com frequência, somente quando, né, há alguma imposição,
há algum lançamento de edital, há alguma necessidade interna da instituição. Então, a gente tem um delay, por isso que essa queda ela é muito repentina nos últimos anos. Pois bem, para essa análise, né, o que a Patrícia fez foi, né, fazer uma estratificação dos periódicos pelos seus fatores de impacto. Então, a gente identificou que 82% dos periódicos não tinham fator de impacto. Então, isso a gente chamou de extrato 4, que seria o nosso extrato nulo, e os aproximadamente 18% restantes, né, dos periódicos, a gente dividiu em 3 extratos, o que deu aquelas faixas, né, de intervalo de valor dos fatores, né, que vai de 1 a 0,1 para o extrato baixo, para o extrato médio e para o extrato alto. A gente fez essa estratificação para a gente classificar, né, os periódicos. E aí, pessoal, considerando a área de atuação do pesquisador, ele informa no seu currículo qual é a área de atuação. Então, não é a área de publicação, e sim a área em que cada um dos pesquisadores informa o que atua. Então, a gente fez uma classificação, e aí a gente pôde perceber o quão algumas áreas têm a maioria de suas publicações em fatores, em periódicos com fator de impacto muito baixo. Se vocês for pegar em Linguística, Letras e Artes, 99,11% das publicações dos pesquisadores dessa área estão em periódicos que não possuem fator de impacto, considerando somente os periódicos em acesso aberto, né? Valores parecidos com ciências sociais aplicadas, né, que é 93%, e ciências humanas com 91%. Né? Outras áreas, né, como, por exemplo, ciências exatas e da Terra, né, possuem mais de 20% dos seus artigos em periódicos classificados no nosso extrato alto, que seria o extrato com os maiores valores de fator de impacto. Ao considerar, né, as citações, né, esse mapa de calor mostra para a gente que, como era de se esperar, né, os periódicos nos estratos mais baixos tendem, né, a receber menos citações. Então, ao considerar a mediana, por exemplo, me indica que pelo menos metade dos artigos não possui, né, nenhuma citação, que é aqueles que estão nos estratos baixos, né? E, né, por outro lado, nos estratos mais altos, como pode ser destacado lá em Ciências Exatas e da Terra, a quantidade de citações tende a ser bem maior. Bom, em geral, a gente identificou que a maioria dos pesquisadores que a gente analisou nesse estudo, que publicaram em periódicos de acesso aberto, estão nas áreas, né, de medicina, educação, agronomia e administração. Ao avaliar as citações recebidas, né, existe, como também era de se esperar, uma disparidade entre as áreas, em que, né, ciências exatas e da Terra, ciências biológicas, possuem uma maior média de citações, né, em detrimento, né, por exemplo, da engenharia, que foi a área, ou no nosso caso, a grande área, com a menor média de citações recebidas. Bom, esses são os nossos contatos e agradeço pela atenção. Obrigada, Thiago. Interessante, né? Então, agora nós vamos chamar o trabalho Taxas de Processamento de Artigos em Artigos Brasileiros. Vamos ver. Bom dia novamente. Então, esse trabalho foi desenvolvido no contexto do Projeto Laguna, que eu faço parte. Então, é um projeto de gestão de um lago de dados científicos. Então, a gente faz cruzamento de dados de diversas fontes para fins de análise bibliométrica, cientométrica, etc. É realizado em coautoria com o Washington, do IBICT, também a Patrícia Neubert, da UFSC, também, colega da UFSC, se dedica bastante à pesquisa de acesso aberto, de APC, uma pesquisadora bastante dedicada ao tema. Então, o objetivo é estimar os valores de APC pagos em artigos, né, com pelo menos um autor com vínculo institucional com o Brasil. Então, se pelo menos um dos autores, né, coautores, declinou, né, essa afiliação com uma instituição brasileira, esses dados foram coletados. Essa pesquisa é uma pesquisa mais ampla. Aqui a gente apresenta alguns resultados parciais e os resultados definitivos, provavelmente ainda esse ano, a gente vai tentar publicar na forma de um artigo. Então, os procedimentos são dados de artigos de acesso aberto no período de 2018 a 2023, então são 6 anos. A gente teve que recoletar esses dados, porque a atualização do OpenAlex agora em junho,
ela refez esse campo, né, do pagamento de APC, que é o APC Paid, né, um campo, que estava havendo um registro equivocado, então a gente coletou e viu que tinha erro, e depois, 1 ou 2 meses depois, o OpenAlex refez a limpeza desses dados, e agora essa estimativa está, acreditamos, um pouco mais aproximada. Se alguém está pesquisando APC também com base nos dados do OpenAlex, tem que verificar essa questão, né, a partir de junho, que é o dado atualizado. Então, a gente identificou no conjunto de artigos em acesso aberto quais tinham registro de pagamento de APC e o valor efetivamente pago. Uma diferença, a gente considera, né, uma inovação desse trabalho, é fazer uma diferenciação em artigos de autoria exclusivamente de brasileiros, né, de pesquisadores vinculados a instituições brasileiras, e aqueles em colaboração internacional. Então, que, por exemplo, 1 ou 2 pesquisadores eram brasileiros, mas tinha pesquisadores de outras instituições. Isso porque não é possível saber a origem do valor. Como a ideia é quantificar o valor, né, que sai do Brasil, né, que sai de pesquisadores, principalmente instituições e órgãos de fomento brasileiros, então, se tem uma colaboração, pode ser que a totalidade ou grande parte desse valor tenha sido pago pela instituição estrangeira. Então, isso é possível pelo esse campo Countries Count, que é do OpenAlex, então, que ele quantifica qual a colaboração, né? Se tem só brasileiro ou se tem outros países. Então, a gente fez algumas variáveis ali, pagamento por ano, por grande área, né? Por domínio e por editora. Então, a gente destaca aí nesse período que o total de artigos em acesso aberto teve um crescimento em 2020, 2021, é bem relatado na literatura, época da pandemia, depois tem uma leve queda, mas, por outro lado, o total de artigos com APC tem um aumento constante. Então, passou de 19 mil para 26, então tem um crescimento do pagamento de APC. E a gente verifica depois os dados definitivos que está havendo uma substituição de artigos em acesso fechado para artigos de acesso aberto, mas pela via da APC, provavelmente em razão dos acordos transformativos em andamento, aí, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Então, isso que é que eu destaquei. Então, o percentual está quase 20%, né, em 2023, do total de artigos em acesso aberto teve pagamento de APC. Aqui os valores pagos, então a gente fez essa divisão, né, de valores pagos em artigos em colaboração, que é o valor máximo, e os artigos apenas com autoria brasileira. Então, a gente viu que as duas variáveis têm crescimento, mas o crescimento é maior em artigos em colaboração, o que mostra, né, embora a gente esteja pesquisando APC, né, no Brasil, isso mostra que o pagamento também, em outros países, né, o cenário internacional também há um aumento de pagamento de APC e um aumento, né, significativo nos valores gastos. E ali a terceira coluna é o total, né, então, que soma ali o crescimento dos dois campos. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho o crescimento também geral e o crescimento principalmente dos pagamentos em artigos em colaboração. Então, não apenas pesquisadores brasileiros, mas os pesquisadores estrangeiros também estão pagando mais APC em artigos. Então, aqui só para quantificar, né, esses dados de crescimento, então 37%, né, em 6 anos, em todo o período coletado, no número de artigos com APC. Então, 77% do gasto. Então, isso mostra que, além de maior número de artigos tem o pagamento, o preço médio também subiu. Então, porque o total gasto é maior que o aumento de artigos, né? Então, isso é bastante interessante. Não apenas há mais pagamento, como esse valor é mais alto. E, como eu falei ali, 35% em artigos exclusivamente de pesquisadores brasileiros e um aumento bastante significativo em colaboração internacional. Então, aqui a gente analisa rapidamente, na classificação da OpenAlex, são domínios, né, seria o equivalente à grande área no Brasil. Então, ciências da saúde realmente é a área que tem mais pagamento, então, os valores gastos, né, são bastante superiores. Ciências sociais, não, o valor, tanto o percentual de artigos, né, com pagamento de APC é bastante baixo, menos de 5%, e também os valores, né, são bastante inferiores. Aqui a gente mostra que um dado bastante preocupante são os publishers, né? Então, 4 editores ali recebem mais ou menos 70%, né, do total dos APCs, e a gente nota também que a Elsevier, que geralmente lidera, né, os recebimentos, aí agora caiu para a segunda colocação, o crescimento do MDPI com o maior recebedor, né, de artigos, então aí na faixa de $50 milhões, né, nesse período de 6 anos é um valor bastante significativo. Depois outras editoras bastante conhecidas. Então, isso indica então, que há
uma transferência de valores, né, no caso do Brasil, parte deles, né, claro que aí também inclui instituições de outros países, para editoras multinacionais. Então, a gente acredita que esse caminho do APC, via acordos transformativos, não é o ideal. Então, a gente defende que talvez reforçar as infraestruturas e reforçar as revistas de acesso aberto seja um caminho bastante mais indicado, né, para essa transformação para a ciência aberta. Considerações finais. Então, embora a APC seja uma das formas, né, de financiamento, ela pode elevar os custos da ciência e, principalmente, o lucro de editores comerciais nesse sentido. Então, pode estar havendo uma transferência de recursos públicos, principalmente de países em desenvolvimento, para multinacionais. Periódicos predatórios também podem estar lucrando, e a gente sabe que estão lucrando com a APC. Então, é uma simbiose, né, de periódicos predatórios com APC. É difícil estimar, é difícil fazer esse tipo de análise, estimar os gastos e o valor pago efetivamente, porque tem o valor de base do periódico, mas não se sabe se foi efetivamente aquele pago, né? Então, é necessário monitorar esse fenômeno preocupante, né, dos APCs. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Nós vamos chamar, então, agora o próximo trabalho, Catálogo 2.0 do Latindex Portugal e os critérios da ciência aberta. Bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpa. O trânsito no Porto é difícil, com chuva e nevoeiro impossível. Não consegui chegar mesmo no início e peço desculpa por isso. O trabalho que vos trago hoje é uma reflexão que nós fizemos sobre as revistas portuguesas que estão a coleção portuguesa na plataforma da Latindex, um trabalho feito em colaboração com a minha colega Paula Meireles, ambas do Serviço de Arquivo, Documentação e Informação da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A Latindex, o que é? Uma plataforma agregadora de revistas, que inclui revistas de Portugal também, Brasil, toda a América Latina, Caribe, que existe desde 97 e na qual Portugal participa desde 1999. O que é que esta plataforma nos oferece? Oferece-nos um diretório onde agrega informação, portanto é como se fosse um registro de toda a coleção de revistas que existem e um catálogo, esse sim com um garante de qualidade, que tem características de qualidade para a integração, e é sobre esse que nós vamos focar o trabalho que aqui vos vamos apresentar. O que é que nós quisemos aqui perceber? O alinhamento com a ciência aberta. Como é que estas revistas portuguesas que estão neste catálogo, como é que elas estão a fazer este cumprimento e o alinhamento com a ciência aberta? Para integrarem o catálogo, as revistas têm cumprir 38 características editoriais, de qualidade editorial, que estão divididas em 5 grupos de informação, e o nosso universo aqui de análise eram 58 revistas. O que é que nós quisemos fazer? Nós quisemos pegar em todas estas 38 características que tínhamos, selecionámos primeiro quais os princípios de ciência aberta que nós queríamos analisar, escolhemos 6, e tentar encontrar as características onde pudéssemos observar se havia ou não esse cumprimento. São 38 características, nós acabámos por analisar apenas 7, porque foram aquelas onde nós conseguimos realmente ver se observaríamos ou não o cumprimento da ciência aberta. Fizemos uma pesquisa depois também em toda a plataforma da Latindex, dentro das revistas, e nos sites das revistas também, porque era impossível avaliar todas estas características apenas dentro da plataforma. Portanto, fizemos essa avaliação também site a site, e depois compilámos os dados de forma a que pudéssemos tirar alguns resultados e algumas conclusões para vir aqui apresentar. Os princípios que nós escolhemos foram estes. Poderíamos ter escolhido mais, mas eu ficaria aqui o resto da manhã a falar se tivéssemos escolhido mais, portanto tínhamos que sintetizar, são só 7 minutos, e fizemos o paralelismo, então, como eu vos estava a dizer, qual a característica onde nós poderíamos eventualmente observar ou não o cumprimento daquele princípio, ou o alinhamento com aquele princípio de ciência aberta. Resultados, alguns mais expressivos do que outros.
A primeira característica da Latindex que analisámos foi este sistema de arbitragem, para tentar perceber quantas revistas teriam ou não fariam ou não a revisão aberta por pares. Como podem ver, esmagadoramente não fazem. 97% das revistas não têm ainda a revisão aberta por pares. Isto é um caminho longo. Algumas dos alinhamentos daqui com a ciência aberta são uma longa batalha que nós vamos travando. Olhando para a característica da afiliação institucional, tentámos perceber como é que era feito o uso do ORCID, não só para os autores, mas também estendê-lo à comissão editorial, até eventualmente aos revisores. Essa já não conseguimos avaliar, mas aqui pelo menos estas duas. É melhor, bastante melhor, consideravelmente com a característica anterior. Para os autores, sim, está francamente em expansão e cada vez mais notamos que é um uso que começa a ser normal nas nossas revistas. Para a comissão editorial não tanto, mas penso que não vai no mau caminho. Depois, olhando para a periodicidade, tentámos perceber quantas revistas faziam ou não a publicação contínua, até porque esta é uma das questões que nós temos batalhado bastante, porque resolvia completamente a questão da periodicidade. Se elas tivessem publicação contínua, se calhar nenhuma delas teria esta característica dada como incumprida. Mas ainda não conseguimos lá chegar, apesar de ser um trabalho próximo com os editores, apenas 21% das revistas usam a publicação contínua. No que diz respeito às políticas de acesso e reuse, tentámos perceber como é que estava a questão do uso da licença Ciência BY, tanto que, paralelamente aqui com a Ciel, também é uma das questões que é bastante trabalhada. Aqui também não está muito bem, não está muito mal. 39% das revistas usam esta licença, mas a maioria continua a usar outras licenças. No que diz respeito, agora começamos a parte melhor, não é? No que diz respeito à indexação no DOAJ, nós olhamos para esta característica de serviços de informação, em quais é que eles estavam indexados. Já temos 64% das revistas que cumprem e que estão indexadas no DOAJ. Esta tem sido também uma grande batalha que nós temos tido com as revistas, por causa da importância que tem o DOAJ, também como garante de qualidade, até para que depois possam estar noutras plataformas. Temos trabalhado bastante esta questão e já há aqui alguns resultados. 64% já nos parece um número simpático. Não é o que nós queremos, mas já é simpático. O uso do DOI, francamente implementável, não vale a pena explicar sequer porquê. A vantagem que é ter, portanto, 90% das revistas já usam de forma muito regular o DOI, embora aqueles 10% são o nosso alvo, o nosso foco agora. Algumas similaridades que encontramos nestas revistas, a maioria, 86%, usa o Open Journal System como sistema de gestão, o que é bastante interessante e acaba por ser também aqui uma forma mais fácil de garantir algumas características. O empenho com o alinhamento, sim, este é o percurso. A maior parte destas revistas são de edição de instituições públicas ou universidades e isto segue muito aquilo que é o padrão geral da própria plataforma da Latindex. O que queremos? Para que é que este trabalho nos pode servir? Sim, contribuir para aquilo que é, neste momento, o debate em torno da publicação científica em Portugal. É mais um serviço, é mais uma plataforma que pode contribuir, e algumas das revistas depois acabam por estar nas diferentes plataformas, e é mais uma forma de poder contribuir para esse diálogo. Arranjar aqui orientações e formas de ajudar e estar próximo dos editores, porque esse, no fundo, o trabalho que nós queremos mesmo fazer, estar próximo deles e ajudar que este trabalho também se torne mais fácil e a qualidade das revistas sobressaia, e contribuir para aquilo que possa vir a ser um futuro catálogo 3.0 da Latindex, contribuir aqui para o diálogo naquilo que pode ser um maior alinhamento ainda nesta plataforma dentro daquilo que são os princípios da ciência aberta, e que seria importante, porque, reparem, são 38 características, só conseguimos ir buscar estas informações em 7. Portanto, para o ano, se calhar já temos aqui 10 ou 15 para vos apresentar. Obrigada. Obrigada, Paula. Não se preocupe, trânsito é um problema urbano, todo mundo passa por isso. Bom, eu queria chamar, então, o nosso penúltimo trabalho, Rede Latino-Americana de Editores Científicos de Educação, Internacionalização, Indexação e Aderência à Ciência Aberta.
Bom dia a todos. Meu nome é Lia Fialho, eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente estou como secretária da ABEC Brasil e na minha instituição eu também coordeno o portal de periódicos da universidade. Hoje eu vim convidar e apresentar vocês a conhecer a Rede Ibero-Americana de Editores Científicos de Educação, a RIES. O que, óbvio, né, é o título do trabalho, Internacionalização, Indexação e Aderência à Ciência Aberta. Esse trabalho, para apresentar no evento, foi feito também em parceria com duas colegas que aqui estão presentes, a Maria Aparecida e a Carla Angélica, né, às quais já agradeço antecipadamente. Bom, primeiro eu vou fazer uma breve contextualização no que toca à formação editorial no Brasil, que não é tão diferente dos outros países, especialmente, né, do sul global e ibero-americanos, que compõem essa rede, né? Então, no Brasil, o que ocorre? Nós não temos uma habilitação, uma formação, né, específica, seja a nível de graduação ou a nível de pós-graduação, que forme os editores, né? E tampouco há uma regulamentação específica, né, para essa atividade profissional. Então, o que ocorre? Majoritariamente, né, os editores, eles são professores, doutores, vinculados a instituições de ensino superior, algumas públicas, maioria, inclusive, outras privadas ou institutos, né? E aí eles assumem essa função como parte das suas atividades, no âmbito da universidade, do quadriplé ensino, pesquisa, extensão e gestão. Em alguns casos, né, eles têm essa atividade laboral incluídos na sua carga horária, mas, em outros casos, nem isso, né? Então, na verdade, é ainda uma atividade a ser divulgada e valorizada, né? Enfim. E aí, o que ocorre, né? Como se dá, então, essa formação editorial? Então, ocorre que essa formação ela acaba se dando pela troca de experiência, né, entre editores, né? Às vezes, editores mais maduros vão formando jovens editores, ou os editores em contato, né, entre si, sejam em congressos, em fóruns, em eventos, associações, cursos ou redes, vão trocando, né, esses saberes, essas experiências, dialogando, e então se formando, né, nessa perspectiva e no mundo editorial. Justamente por conta dessa lacuna, né, a ABEC Brasil ela pensou um programa específico para a formação editorial, né, que é o programa ABEC Educação, no qual eu estou coordenando atualmente. Então, esse programa ele vem em 3 trilhas, uma trilha de gestão editorial científica, outra de avaliação, né, editorial, e a terceira trilha de ferramentas e tecnologias. E ele é um programa, né, formado por vários cursos que somam, né, 360 horas e emite uma certificação. Então, eu entendo que aí é uma iniciativa, né, diferenciada que precisa ser divulgada e valorizada. Entretanto, né, a gente sabe que, como é uma iniciativa ainda muito jovem, né, ela tem aproximadamente 2 anos, boa parte de nós, editores que estamos aqui, que trabalhamos com editoria, temos nos formado nessas redes e nessas relações. E aí eu venho hoje apresentar para vocês a RIES. O que é a RIES? Né? Ela é uma rede ibero-americana de editores científicos. Né? Logo no início da rede, ela era uma rede latino-americana, né? E aí, na reunião, houve uma alteração no nome, porque, na verdade, a gente tem editores da Espanha, de Portugal, que são também editores, né, que trabalham na comunidade lusofona. Então, essa é uma rede de editores na área de educação, e o objetivo dela é justamente qualificar os periódicos da rede, especialmente no que concerne à internacionalização, à indexação e à aderência à ciência aberta. E aí essa rede, ela iniciou, né, a capilaridade inicial dela foi com 37 editores de 11 países diferentes, aí está a relação dos países que compõem a rede. Né, é um projeto financiado tanto pelo CNPq como pela FUNCAP, que é a FAP do meu estado, do Ceará.
né? E conta também com parcerias, como, por exemplo, a Ana Seto, do LAT, Index Segundo Aguado, da Redalic, né? O Nelson, do Educa, que é um indexador específico da educação, dentre outros colegas que compõem aí essa rede e apoiam o projeto e estão conosco como parceiros, né? Então, como se iniciou a pesquisa? A pesquisa se iniciou numa perspectiva de estudo-pesquisação, onde a gente fez um diagnóstico de todas as revistas envolvidas no projeto, né? Logo em seguida, nós fizemos um planejamento de ação, né, a partir das fragilidades dessas revistas, como que nós poderíamos colaborar com essas revistas na perspectiva justamente de indexação, de internacionalização, de aderência à ciência aberta. Com isso, né, nós estamos agora numa fase de realização de missões internacionais, então os editores brasileiros, né, nós recebemos 14 bolsas de missões de internacionalização. Os pesquisadores brasileiros podem ir dialogar com pesquisadores de revistas mais qualificadas no âmbito da Europa, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ajudar, né, outras revistas, como da África, né, enfim, Paraguai, Uruguai, que ainda estão em desenvolvimento. E aí essa troca de experiências, né, gerou justamente essa qualificação desses periódicos, né, e a fase final é justamente da avaliação, né, que a gente vai fazer, então, um novo diagnóstico, né, a gente se reúne, faz um grupo focal também, onde a gente troca e registra essas experiências e essas melhorias nas revistas, né, e, por fim, a gente vai gerando, então, a aprendizagem em rede, né, com esse objetivo de qualificar o uso do OJS, ampliar o quadro de pareceristas e avaliadores, trocando esse quadro entre revistas, ampliar a internacionalização, né, buscar que essas revistas atendam melhor os critérios para indexação, estabelecer, né, parcerias institucionais, a exemplo da parceria que está sendo pensada entre o Educa e o Redalic, né, aumentar a visibilidade e a credibilidade dos periódicos envolvidos na rede, melhorar a capacitação, né, a captação dos artigos estrangeiros, né, com essa divulgação em rede dessas revistas, e também disseminar pesquisa científica com maior alinhamento à ciência aberta. Aí nós temos um selo de qualidade, que é o selo de qualidade da rede. A rede ela é aberta a todas as revistas de educação, né, todavia só recebem o selo de qualidade aquelas que aderem, né, aos princípios da ciência aberta e que não cobram APC, seja ele com o nome de APC ou uma taxa, né, com o nome disfarçado, vamos dizer assim, de APC, que não cobram nenhum tipo de taxa. E aí eu deixo aqui para vocês, né, finalizando a minha apresentação, por conta do tempo, um convite, né, para que vocês se juntem à RS, especialmente aqueles que são editores de revista em educação, né, que possam preencher o nosso formulário, o nosso questionário, que possam, então, somar-se a nós. É isso, muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigado, Lia, por nos apresentar a rede. E eu gostaria de chamar, então, o nosso último trabalho, o Mínimo Editor e a avaliação das revistas alojadas. Olá, muito bom dia a todos. Então eu vou apresentar o trabalho Minha Editor e a avaliação das revistas alojadas, que é da minha autoria, da minha colega Carla Marques, do Eloy Rodrigues e do Pedro Príncipe. Então, a Minha Editor é uma editora académica da Universidade do Minho, que completou em 17 de fevereiro de 2024 5 anos de atividade. Esta oferece à comunidade 4 serviços basilares: a publicação de livros, o alojamento de revistas, a atribuição de identificadores persistentes e o apoio e o suporte. O alojamento de revistas é gratuito, mas sujeito a contrapartidas, publicar os artigos em acesso aberto, garantir a sustentabilidade da revista ao longo do tempo e cumprir com as boas práticas de publicação científica. Neste momento, o serviço de alojamento é composto por 17 revistas científicas e uma cultural. O que é que inclui este serviço de alojamento? A disponibilização de uma plataforma com o software OJS, e o apoio, suporte e formação na utilização do OJS, na adoção de boas práticas e inovações na publicação e, por fim, consultoria na indexação e integração em diretórios e bases de dados.
Então, o que é que se foi feito aqui no alojamento das revistas? Para uma melhoria contínua do serviço, isto é, para perceber o estado geral das revistas e a adequação do apoio, suporte e formação para as mesmas, decidiu-se realizar uma auditoria às revistas que integram o serviço. Quais eram os nossos objetivos? Atestar se cumprem as melhores práticas de publicação científica, se utilizam o serviço de alojamento e a plataforma em pleno e, por último, se têm implementado algumas inovações na publicação científica. Qual foi a metodologia? Apenas 15 revistas foram analisadas e foi durante o mês de julho, porque há 15 das 17 revistas científicas, porque 2 delas estão ainda em processo de integração no serviço de alojamento. Cada parâmetro foi verificado diretamente no site da revista. No caso da existência de dúvidas, foram contactados os editores por e-mail e temos os dados depositados no Data Repositório, que depois vocês podem consultar. Quais foram os critérios definidos para a avaliação? Nós definimos por 3 eixos principais. O primeiro, as boas práticas na publicação, em que incluímos a análise da publicação dos artigos em acesso aberto, o cumprimento da periodicidade, se as informações sobre a revista eram consistentes com as boas práticas de publicação, a existência de uma equipa editorial que fosse externa à entidade editora e também internacional, a questão também dos artigos publicados e a nível da autoria, se também os autores eram externos à entidade editora e também internacionais, se havia evidência da realização da revisão por partes e externa e com qualidade, e a informação de apenas indexações aceites, ou seja, sem falsas declarações de indexação e também sem declaração de indexações ainda em processo de candidatura. No segundo eixo, sobre a utilização do serviço, nós quisemos apurar a utilização da plataforma OJS em pleno para todas as etapas do processo editorial e se havia a existência ou não de trabalhos submetidos por autores sem qualquer ação pelos editores já há algum tempo. Num terceiro eixo, as inovações alinhadas com os princípios de ciência aberta, tivemos a analisar a adoção da publicação contínua, a utilização de identificadores persistentes, tanto de autores como de artigos, o DOI e o ORCID, a publicação dos artigos em novos formatos de publicação, por exemplo, o HTML ou o JXML, a adoção da revisão por pares aberta, a definição de uma política de dados de investigação e, por fim, a adoção de política de submissão de pré-prints. Quais foram os resultados que nós encontramos? Relativamente ao primeiro eixo das boas práticas na publicação, nós podemos destacar aqui que, no geral, é um cumprimento bastante satisfatório. Destacamos aqui 3 aspectos. O primeiro que eu vou falar é que aparece ali que na revisão por pares externa que 3 revistas não o fazem. Isto porquê? Porque essas revistas é um trabalho que tem vindo a ser feito, apenas estão a utilizar o OJS para a publicação dos trabalhos e não para todo o processo editorial. Depois, o cumprimento da periodicidade, não há dúvida, continua a ser o maior obstáculo das revistas. Nas sessões de apoio e suporte é sempre dada como alternativa e como solução a publicação contínua. Depois temos aqui mais 2 destaques, um relativamente à média de qual é a equipa editorial internacional. A média das nossas 15 revistas é de 46% e a internacionalização dos autores temos uma média de 64%. A nível do segundo eixo e de resultados da utilização do serviço, existiam 10 revistas ali com já alguns trabalhos submetidos sem ação. Estas revistas foram todas contactadas para perceber o motivo. 2 motivos destacavam-se. Um primeiro porque no processo editorial, a seguir à submissão do artigo, o diretor, o editor analisava o artigo, fazia a questão da verificação do plágio e, portanto, isto era um processo que demoraria o seu tempo e daí os artigos ainda estarem parados. O segundo motivo seria porque alterações nas equipas editoriais sabemos que, infelizmente, é algo muito frequente e então, pronto, depois implica aqui o processo editorial destes artigos. No segundo aspecto, o uso do OJS para a gestão editorial, como eu já tinha referido anteriormente, existem 3 revistas que ainda só estão a utilizar o OJS para a publicação dos artigos, ou seja, para a fase final do processo de publicação. Por último, no terceiro eixo das inovações alinhadas com os princípios de ciência aberta, não há dúvida que a adoção da publicação contínua vai sendo aquela que é mais aceitável, além dos identificadores, não é, de autores e de publicações também, aquela que vai sendo mais bem aceite pelos editores quando percebem efetivamente quais são as vantagens que traz.
No entanto, temos aqui a revisão por pares aberta, que não temos nenhuma revista que ainda adotou, que está muito associada ao conservadorismo da academia, não é? E depois a questão também dos pré-prints, que é algo que temos também estado a trabalhar para que, efetivamente, as revistas e os editores possam perceber as reais vantagens que lhes podem trazer também. Queremos destacar também que temos 3 revistas que já estão a publicar em formato XML, na minha editora. Considerações finais. Este exercício de auditoria revelou-se importante para diagnosticar fragilidades e compreender o panorama geral das nossas revistas e para atestar o sucesso das ações de formação e suporte que são dadas. Percebemos que a informação e as sessões de apoio e suporte que têm sido dadas estão a ser positivas, dado que os critérios de boas práticas estão a ser cumpridos de uma forma muito satisfatória. Este exercício será replicado no futuro como uma boa prática e servirá de exercício periódico de avaliação do serviço. Além disso, também pretende contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade prática com os editores da Minho, uma vez que estes resultados serão partilhados com os editores precisamente para permitir a troca de experiências. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu fico muito feliz em participar de uma mesa como essa, porque a gente observa o quanto a gente tem de perninha para olhar na ciência aberta, né? Quantas coisas a gente tem que dedicar o nosso olhar para tratar das questões que envolvem essa nossa temática. Bem, nós vamos abrir, então, as perguntas, né? Vamos abrir inicialmente as 2 perguntas e eu questiono quem gostaria de fazer uma pergunta. Bom, eu nem vou dizer que, como sempre, a Bianca é a primeira a se manifestar, né? Fique à vontade. Você está sem som. Continua. Agora. É alguma coisa pessoal. Bom dia a todos e foi uma alegria ter assistido todas as apresentações de vocês. Eu tenho uma sugestão, talvez, para o Nilson. Querido, quando você diz que o Brasil não tem nenhuma política relacionada aos APCs, eu convidaria você a pensar na política da CAPES ao assinar os acordos transformativos, que isso, no final das contas, termina sendo uma política nacional que a CAPES se dispõe a pagar os APCs das revistas com a assinatura dos acordos transformativos. Então, eu acho que isso é muito importante e um aspecto que pode ser considerado dentro da tua análise. Eu acho que poderia ser bem legal você abordar sobre esse viés, porque essa é uma ação da CAPES que se transforma em uma política. E também ter um olhar fino no apoio da CAPES em relação ao Cielo, cujas revistas estão dentro da nova política do Cielo. Existe a possibilidade de cobrar uma taxa, que eu não sei qual é o nome, mas que é como se é um APC disfarçado com outro nome. Tipo sovaco e axila. É APC, mas com outro nome, que é taxa de manutenção da revista, sei lá, alguma coisa assim, mas que, no final das contas, é uma taxa de publicação. Então, eu acho que essas são políticas públicas da CAPES, entendeu? Então, eu acho que é sugestão, tá? Para ti, mas muito legal o teu trabalho e parabéns. Pode comentar, se você quiser. Posso. Alô? Oi. Obrigado, Bianca, pela colocação. O trabalho é um trabalho inicial, né? Ele foi feito e pensando nos portais, na sustentabilidade que as revistas dentro das universidades federais têm. E assim, quando a gente identifica aquele número pequeno de 2 revistas da área de ciência e saúde e uma das ciências exatas e da terra,
estão relacionado com a sua colocação. Nesse sentido, sobretudo as da ciência da saúde, porque elas estão também vinculadas a Cielo, né? E essas taxas, a gente percebeu que elas são realmente relacionadas com a questão da sustentabilidade da revista, de pagamento de revisor de texto, diagramação, tradução, por conta de não ter não ter uma forma de sustentar, né? Porque envolve dinheiro esses serviços, né, de editoração científica. Mas muito obrigado, assim. É isso, obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia, eu tenho aqui uma pergunta. Bom dia a todos. Gostava, em primeiro lugar, de dar os parabéns a todos os intervenientes desta sessão, que foi bastante interessante. Bem, o meu nome é Ana Miguel, eu venho da Universidade de Coimbra, sou bibliotecária, e houve aqui um trabalho que eu gostei especialmente, que foi o primeiro que o Fábio apresentou sobre a retratação de artigos em revistas de acesso aberto. Eu achei bastante interessante, porque é um tema que me questiono sempre se, de facto, as pessoas têm informação sobre a retratação dos artigos. E eu acho que ainda há muitas falhas, como também uma das conclusões que retirou. Mas eu gostava de saber, em particular, e é apenas quais são as áreas, se conseguiram identificar quais são as áreas onde há mais retratação, áreas do conhecimento. Obrigada. Ficou pulverizado, então, as análises de periódico, de área, de editora, não deu para analisar assim, porque, considerando que o número, né, de retratações percentual mínimo, não é perto de toda a base, então pulverizou e são diversas áreas. Provavelmente é equivalente à própria proporção de artigos de cada área, né? Mas seria interessante pegar talvez um conjunto específico para verificar. Mas a gente não chegou a analisar, não. Pronto, fica o desafio para você, né? Trazer para a gente novas respostas. Mais alguma questão? Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi uma excelente sessão. Muito obrigado a todos pelas apresentações, muito interessantes. Havia várias questões, nomeadamente, eu penso, por exemplo, algumas das questões da apresentação do Moisés Holkenbach sobre as questões da inteligência artificial. Talvez a gente tenha a oportunidade, no painel da tarde, quando falarmos da avaliação de investigação, falarmos também sobre o impacto da inteligência artificial na avaliação da investigação. Mas a minha questão, comentário, sugestão também para o Fábio, também achei muito interessante o trabalho das retratações. Pronto, a questão da explicação da maior percentagem de retratações podem existir muitos fatores. Uma delas é que exatamente os artigos que estão em acesso aberto são mais escrutinados do que os que não estão em acesso fechado. Mas acho que e não sei se vocês já estão a fazer isso, para além da questão da distribuição disciplinar que a Ana Miguel referiu, a questão da distribuição por revista, por editora, por exemplo, ver se existem mais retratações em algumas revistas e algumas editoras, se existe relação, por exemplo, com o pagamento da APCs. Há um conjunto de correlações que pode ser interessante perceber. E já agora fazer correlações com estudos anteriores, porque há estudos anteriores, nomeadamente de 2013, 2014, que demonstram uma coisa que é bastante contraintuitiva, é que a percentagem de retratações é maior quanto maior for o fator de impacto. Ou seja, a reprodutibilidade é inversamente proporcional ao fator de impacto e, portanto, seria uma coisa interessante. É um trabalho muito interessante. O meu comentário, a questão é um ânimo para vocês continuarem, porque acho que é um filão muito interessante para explorar. Perfeito, obrigado pela colocação. Realmente tem estudos anteriores, então identifica ali, por exemplo, na área de ciências da saúde, então um percentual significativo de retratações, mas claro, é a área mais produtiva, de maior impacto também, então provavelmente está, né, ao maior escrutínio da comunidade científica, então, né, os erros são detectados de uma forma mais veloz, né? Então, mas realmente é interessante continuar a fazer a pesquisa, identificar principalmente a questão das áreas e também a questão do pagamento de APCs e esse fenômeno de mega journals, né, esses periódicos aí que tem a característica de
publicarem muito na alta produtividade e também um processo de revisão por pares muito curto. Então, obviamente, né, um processo muito curto, aí de 1 a 2 semanas de revisão, ele provavelmente a qualidade cai e é possível, né, que via pagamento de APC, então, deixe passar, né, essas falhas ali de resultados, metodológicas, etc. Mas é um assunto bastante instigante para o futuro, principalmente por essa explosão aí de más práticas, de uso de inteligência artificial, de um processo frouxo, né, de revisão por pares. Provavelmente a gente vai, né, continuar observando aí retratações aí em crescimento aí nos próximos anos. Mais alguma questão? Bom, então nós vamos dar por encerrado esse primeiro momento, né? Agradecendo a participação, elogiando muito os trabalhos, como eu já coloquei, todos muito interessantes e bastante relevantes para a temática que a gente vem discutindo. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pela dedicação à apresentação dos trabalhos da Confoa. Eu encerro, então, a sessão. Muito obrigada. Podem voltar aos vossos lugares. Só vamos aqui alguns minutos. Vamos agora fazer uma pequena pausa, coffee break. Será servido nos mesmos moldes de ontem. E retomamos por volta das 11h10, 11h15. Está bem? Até já.